Já é noite quando Atesh está sozinho em seu escritório, pensando nas palavras duras que disse a Mercan. Cada frase ecoa em sua cabeça como um golpe, e ele percebe o peso real do que fez. A ordem para que ela fosse a Londres, o tom frio, o envelope entregue como se fosse o fim de tudo. Nada disso lhe traz alívio. Pelo contrário, o silêncio do ambiente só amplifica a culpa e o conflito que o consomem. Ele tenta se convencer de que tomou a decisão certa, de que afastá-la é a única forma de protegê-la e de seguir com sua vingança sem hesitar. Ainda assim, a imagem de Mercan, magoada e em choque, insiste em voltar à sua mente. Nesse momento, Cemal entra no escritório e percebe o estado abalado do amigo. Aproxima-se com cautela e pergunta se há algo que possa fazer. Atesh, sem encará-lo, dispensa a ajuda com poucas palavras, deixando claro que precisa enfrentar sozinho as consequências daquilo que disse, mesmo que isso esteja partindo seu próprio coração. Cemal se aproxima com mais firmeza e, sem rodeios, diz o que Atesh precisa ouvir. Ele afirma que se Atesh realmente não quer que Mercan vá embora, deveria simplesmente dizer isso. Não há sentido em empurrá-la para longe quando é visível que ela não quer partir. E olhando para Atesh, Cemal deixa claro que também é evidente que ele não suporta a ideia de vê-la ir. Com honestidade, ele aconselha que é melhor agir agora do que se arrepender depois. Que às vezes basta dizer não vá ou eu mudei de ideia, em vez de engolir sentimentos que só vão machucar ainda mais. Para Cemal, falar a verdade é menos doloroso do que viver com o peso do silêncio. Atesh, porém, não responde. Ele permanece imóvel, encarando o vazio, prisioneiro da própria teimosia e do medo de assumir o que sente. Cemal percebe que não há mais nada a dizer e se retira, deixando o amigo sozinho. Assim que a porta se fecha, o escritório fica silencioso novamente, e as palavras de Cemal começam a ecoar na mente de Atesh. Ele se senta, passa a mão pelo rosto e fecha os olhos por um instante, dividido entre o orgulho, a vingança e o amor que insiste em falar mais alto. Sem saber qual caminho seguir, ele fica ali, lutando consigo mesmo, consciente de que qualquer decisão agora pode mudar tudo. Enquanto isso, Mercan está em seu quarto, finalmente adormecida depois de tantas noites mal dormidas. Seu rosto parece tranquilo, mas o cansaço emocional ainda pesa em sua expressão. A porta se abre lentamente e Asli entra em silêncio. Ela para a poucos passos da cama e observa Mercan com um olhar carregado de ódio e ressentimento, como se cada respiração dela fosse uma afronta. Por alguns segundos, o quarto fica envolto em uma tensão silenciosa, pesada, até que Asli se afasta, deixando no ar um sentimento inquietante. Logo em seguida, o telefone de Mercan começa a tocar, quebrando o silêncio de forma brusca. Ela desperta assustada e atende ainda confusa. Do outro lado da linha, a voz é urgente. Surgiu um problema sério de trabalho que precisa ser resolvido ainda hoje, envolvendo uma viagem imediata para os Estados Unidos. A notícia cai como mais um peso sobre seus ombros. Mercan se senta na cama, segurando o telefone com a mão trêmula, sentindo a pressão aumentar ainda mais em um momento em que tudo ao seu redor já parece prestes a desmoronar. Mercan vai até o escritório e encontra Atesh ainda ali, mergulhado em papéis e no brilho frio da tela do computador. Ela para à porta por alguns segundos antes de falar, com a voz baixa e contida. Pergunta por que ele ainda está ali, lembrando que sabe muito bem que ele não quer sequer vê-la. Atesh não levanta os olhos imediatamente. Responde de forma seca que está trabalhando, como se aquilo bastasse para encerrar qualquer conversa. Mercan então explica sobre a ligação urgente que recebeu, sobre o problema de trabalho que precisa ser resolvido naquela mesma noite e que envolve decisões importantes.
Aos poucos, sem combinarem nada explicitamente, os dois acabam trabalhando juntos. Trocam poucas palavras, apenas o necessário, mas dividem o mesmo espaço, o mesmo silêncio carregado de sentimentos não ditos. Atesh observa Mercan discretamente. A concentração no rosto dela, a forma como morde levemente a caneta ao pensar, o cuidado com cada detalhe. Ele tenta se manter distante, mas não consegue evitar ficar ali apenas olhando, como se quisesse gravar cada gesto. As horas passam sem que percebam. A madrugada avança, o cansaço vence as defesas e o clima pesado dá lugar a um silêncio estranho, quase confortável. Em algum momento, Mercan adormece sentada, com a cabeça levemente inclinada. Pouco depois, Atesh também fecha os olhos, exausto. Os dois acabam adormecendo ali mesmo, no escritório, lado a lado, unidos mais uma vez pelo silêncio e por um amor que insiste em existir, mesmo quando tudo ao redor tenta separá-los. Na manhã seguinte, a porta do escritório se abre de repente. Asli aparece e, ao ver a cena diante de si, se morde de raiva, incapaz de esconder o ciúme e a frustração ao encontrar Atesh e Mercan ali, adormecidos no mesmo espaço. O olhar dela se endurece, carregado de ressentimento, antes que se afaste em silêncio. Logo depois, o despertador de Mercan começa a tocar insistentemente, quebrando o clima. Ela acorda assustada e tenta desligar o alarme às pressas, mas ainda sonolenta não consegue. O celular escorrega de sua mão e cai no chão. Ao se abaixar rapidamente para pegá-lo, Mercan acaba se chocando com Atesh, que também se inclina ao mesmo tempo. Os dois batem a cabeça e se afastam num reflexo imediato. Atesh leva a mão à testa e pergunta, preocupado, se ela está bem e se machucou. Mercan faz uma careta leve, responde que sim, que dói um pouco, e logo em seguida devolve a pergunta, olhando para ele com atenção. Atesh responde que também sente uma leve dor. Por um instante, os dois se encaram em silêncio, entre o constrangimento e um sorriso quase involuntário, como se aquele pequeno acidente quebrasse a tensão acumulada e revelasse mais uma vez a intimidade que eles insistem em negar.